Hipótese da Floresta Negra. A hipótese da Floresta Negra sugere que não tivemos contato com outras civilizações alienígenas porque elas estão se escondendo umas das outras, permanecendo em silêncio para sobreviver. A lógica por trás disso é que, se os alienígenas forem inteligentes o suficiente para desenvolver a tecnologia necessária para se comunicar conosco, eles provavelmente também possuem a capacidade de nos destruir. Isso pode ser feito por meio de vírus geneticamente modificados ou armas de laser estelar altamente avançadas. Mesmo que essas espécies alienígenas sejam pacíficas, elas poderiam nos ver da mesma forma que olhamos para as formigas, sem muita consideração pela nossa existência, e até tentar explorar todos os recursos da Terra sem se preocupar com as consequências. Outro possível cenário é que eles nos enxerguem como uma ameaça em potencial no futuro e decidam nos eliminar antes que possamos nos tornar um problema. Singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é uma teoria relacionada ao desenvolvimento da inteligência artificial. Essa ideia sugere que, se a inteligência artificial atingir um nível de autossuficiência em que possa se aprimorar e criar versões mais inteligentes de si mesma de forma acelerada e incontrolável, isso resultaria em um rápido aumento de inteligência, ultrapassando em muito a capacidade humana. Nesse cenário, o crescimento da inteligência artificial seria irreversível, e os seres humanos poderiam ser considerados obsoletos. Isso poderia levar a uma disputa por recursos, com máquinas precisando desses recursos para se replicarem, enquanto os humanos necessitam deles para sobreviver. Mesmo que a inteligência artificial não tenha a intenção de nos prejudicar, suas ações ainda podem ser perigosas. Por exemplo, ao tentar resolver um problema complexo, a inteligência artificial pode modificar o ambiente de maneiras que tornem nossa sobrevivência mais difícil, considerando que a solução matemática para o problema seria mais importante do que nossa existência. Engenharia genética. A engenharia genética é outra área de risco, pois, embora permita avanços incríveis na medicina, também coloca o poder de manipular organismos nas mãos dos seres humanos que nem sempre têm as melhores intenções. Em algum momento, pode se tornar relativamente fácil para qualquer pessoa com conhecimento suficiente criar um vírus altamente contagioso e letal. Mesmo sem ser intencional, erros podem ocorrer durante a modificação genética de animais ou na sua contenção, permitindo que um organismo sem predadores naturais e com alta taxa de reprodução cause um desequilíbrio ecológico grave. Esse é um dos cenários mais prováveis de extinção, em minha opinião. Matéria estranha. A matéria estranha ou estrangeletes são partículas exóticas que são completamente diferentes daquelas que formam os átomos e tudo o que conhecemos. Essas partículas são formadas no núcleo superdenso de estrelas de nêutrons. Existe uma hipótese de que, se essas partículas entrarem em contato com matéria normal, elas podem iniciar uma reação em cadeia, transformando toda a matéria com que entram em contato em mais matéria estranha. O perigo é que, quando estrelas de nêutrons colidem, elas podem liberar essas partículas, tornando possível que elas cheguem à Terra. Embora isso seja altamente improvável, não é impossível. Explosões de raios gama. As explosões de raios gama são flashes extremamente intensos e poderosos de luz com energia muito alta. Elas são consideradas o segundo evento mais energético do universo, atrás apenas do Big Bang. Explosões de raios gama podem ser causadas pela explosão de estrelas ou pela fusão de estrelas de nêutrons. Se uma dessas explosões atingisse a Terra, ela poderia destruir nossa camada de ozônio, nos deixando vulneráveis aos raios UV e acabando com a vida como conhecemos. No entanto, isso é extremamente improvável, pois o feixe de raios gama teria que estar perfeitamente alinhado com a Terra e ocorrer dentro da nossa galáxia. Estagnação tecnológica. A estagnação tecnológica pode ocorrer se a humanidade atingir um limite no qual não consiga mais avançar tecnologicamente. Esse obstáculo pode ser causado pela falta de recursos essenciais para o desenvolvimento de novas tecnologias ou por limitações físicas que tornem o progresso impossível. Sem a capacidade de continuar inovando, a colonização de outras galáxias se tornaria inviável, aumentando as chances de extinção da humanidade por outras causas. Além disso, a falta de progresso tecnológico poderia resultar em crises futuras relacionadas à escassez de recursos, como alimentos e água, levando à fome e a conflitos. Sem avanços na medicina, novas doenças poderiam se espalhar sem controle, dizimando uma grande parte da população.
E, sem tecnologias para combater as mudanças climáticas, o mundo poderia se tornar inabitável. Decadência do universo. A decadência do universo é uma hipótese que sugere que o nosso universo pode não ser completamente estável. Imagine que o universo é como uma bola descansando em uma pequena depressão no topo de uma colina. Enquanto a bola permanecer na depressão, tudo está bem. No entanto, se por algum motivo ela for empurrada para fora dessa depressão, ela pode rolar para uma depressão mais profunda e estável, mudando completamente as condições do universo. Se isso acontecer, uma bolha de um vácuo verdadeiro, que é mais estável que o nosso universo atual, pode começar a se expandir à velocidade da luz, alterando as leis da física à medida que avança. Qualquer coisa dentro dessa bolha seria destruída, pois as partículas que compõem a matéria e a energia não se comportariam mais da mesma maneira. O mais assustador é que essa bolha já pode estar se expandindo e nós não saberíamos, já que ela se move à velocidade da luz e não pode ser detectada antes de chegar. Gosma cinza. A gosma cinza é um cenário no qual nanobots, robôs microscópicos, são projetados para se autorreplicar, usando qualquer material ao seu redor para criar mais de si mesmos. Se um desses nanobots escapasse do controle, ele poderia começar a consumir todos os materiais da Terra para se reproduzir, e nós não perceberíamos até que fosse tarde demais. O crescimento exponencial desses nanobots tornaria praticamente impossível detê-los, levando à destruição completa do planeta. Supervulcões. Supervulcões são erupções vulcânicas incrivelmente grandes e poderosas que, embora raras, têm o potencial de ocorrer nos próximos séculos. Felizmente, os cientistas podem prever essas erupções, pois conseguem detectar o aumento da pressão antes de ocorrerem. Quando um supervulcão entra em erupção, ele não apenas causa danos devastadores localmente, como destruição por fluxos de lava e queda de cinzas, mas também pode ter efeitos globais. As cinzas vulcânicas poderiam bloquear a luz do Sol, causando uma drástica queda nas temperaturas globais, o que é conhecido como inverno vulcânico. Cordas cósmicas. As cordas cósmicas são objetos hipotéticos no universo, que os cientistas acreditam ser restos do início do cosmos. Elas são extremamente finas e incrivelmente longas, e possuem uma energia colossal. Se uma corda cósmica passasse pelo nosso sistema solar, ela poderia cortar o espaço-tempo como uma lâmina, e sua imensa energia gravitacional poderia perturbar as órbitas de planetas e luas, resultando em uma catástrofe de proporções inimagináveis. Crise de antibióticos. Os antibióticos são ótimos para curar infecções e facilitar procedimentos médicos simples. Mas, com o tempo, as bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes a eles. Isso acontece porque, quanto mais usamos antibióticos, mais as bactérias têm chances de se tornarem imunes. Por isso, os médicos recomendam que não se deve tomar antibióticos sem orientação, pois seu uso indiscriminado pode piorar o problema. Além disso, na agricultura, o uso excessivo de antibióticos para criar alimentos também contribui para essa resistência. Se não encontrarmos novos tratamentos, infecções que antes eram simples podem voltar a ser fatais, e cerca de 10 milhões de pessoas podem morrer a cada ano por infecções que não conseguimos mais tratar. O problema é que as pesquisas para novos antibióticos são caras e não são tão lucrativas. Isso porque novos remédios geralmente tratam um número pequeno de infecções, o que não gera muitas vendas. Guerra nuclear. Hoje em dia, existem cerca de 13 mil bombas nucleares no mundo. Se todas fossem usadas, entre 50% e 80% da população humana morreria, seja imediatamente ou a longo prazo. Os sobreviventes teriam que enfrentar um mundo extremamente difícil, com o chamado inverno nuclear. Isso aconteceria porque as explosões enviariam tanta fumaça para a atmosfera que bloqueariam a luz do Sol, fazendo as temperaturas caírem drasticamente. Isso destruiria plantações e causaria uma enorme escassez de alimentos. Além disso, os sobreviventes teriam que lidar com a radiação, que poderia causar câncer e mutações genéticas, além de contaminar a comida e a água, reduzindo ainda mais a população. Mudanças climáticas. O clima da Terra pode se tornar inabitável se atingirmos certos pontos críticos. Hoje, estamos em 1,1 graus Celsius de aquecimento global. Se chegarmos a 1,5 graus Celsius, a camada de gelo da Groenlândia começaria a derreter, o que faria o nível do mar subir até 7 metros ao longo dos séculos.
O derretimento aceleraria o aquecimento do planeta porque o gelo, que reflete a luz do Sol, desapareceria e o solo e a água expostos absorveriam mais calor. Isso pioraria ainda mais as mudanças climáticas. Outro problema é o permafrost, o solo congelado que, se derreter, vai liberar gás carbônico e metano, gases que pioram o aquecimento global. Além disso, bactérias e vírus antigos, presos no gelo por milhares de anos, podem ser liberados, trazendo novas doenças. Entre 1 e 2 graus Celsius de aquecimento, podemos ver o enfraquecimento das correntes oceânicas no Atlântico, o que poderia causar uma mini-era do gelo na Europa. Entre 2 e 3 graus Celsius, os sistemas de monções podem ser afetados, colocando em risco a vida de 1 bilhão de pessoas e ameaçando o abastecimento de alimentos. A floresta amazônica também pode morrer, transformando-se em savana e liberando ainda mais gás carbônico, agravando o aquecimento global e trazendo problemas para a agricultura, com risco de escassez de alimentos. Asteroides. Um asteroide com cerca de 10 km de diâmetro, como o que acabou com os dinossauros, seria capaz de destruir a civilização humana. Mas a boa notícia é que isso é muito improvável de acontecer. Os cientistas estão monitorando os grandes asteroides próximos da Terra. E, com missões como a DART, que foi capaz de desviar um asteroide colidindo uma nave com ele, há esperança de que possamos evitar um desastre assim no futuro. Transhumanismo. A evolução biológica dos humanos está desacelerando, porque agora usamos tecnologia para nos adaptarmos ao ambiente em vez de depender de mudanças naturais nos nossos corpos. O avanço tecnológico é tão rápido que surgiu o conceito de transhumanismo, que defende o uso da tecnologia para melhorar as habilidades humanas além dos limites naturais. Por exemplo, poderíamos editar nossos genes para viver em outros planetas, criando novas subespécies humanas. Uma ideia ainda mais radical é a consciência digital, onde mentes humanas seriam carregadas em computadores ou todas as mentes estariam conectadas em uma única entidade superinteligente. Nessa nova forma, os humanos como os conhecemos deixariam de existir, mas a humanidade continuaria viva em outro formato. Morte por calor do universo. Mesmo que sobrevivamos a todas as ameaças, o universo pode estar caminhando para uma morte por calor, que pode acontecer em trilhões de anos. Isso aconteceria porque o universo estaria tão expandido e frio que não haveria mais energia suficiente para manter qualquer forma de vida. A energia se espalharia uniformemente, sem calor, luz ou atividade, resultando em um universo escuro e vazio. Embora exista a possibilidade de que um novo Big Bang possa acontecer no futuro, criando outro universo, essa é apenas uma especulação. Estou coletando doações em forma de inscritos para financiar o próximo vídeo.